Amigos da Dom Bosco, sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos falar muito de carnaval. Vamos fazer uma live especial hoje sobre economia criativa, cultura, arte. E logo, logo teremos um convidado super especial aqui para a gente acompanhar um pouquinho de como fazer um carnaval. Antes eu tenho que agradecer a organização dessa live pela Dom Bosco de Itaquera, com realização via Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo e Economia Criativa. Muito obrigado por esse espaço e vamos falar de carnaval. Para isso, eu não estou sozinho, não. Estou muito bem acompanhado com nada mais, nada menos do que o carnavalesco da Dom Bosco de Itaquera. Ele foi 2019, 18, 19, 20 e está indo para o seu quarto carnaval. 21 não tivemos por conta da pandemia. Vamos ter 2022, se Deus quiser. Seja bem-vindo, Danilo Dantas. Ô, louco, hein? Recebido com Só, aplausos, hein? só uma correção, 2019, 2020 e agora, Ah, quiçá, 21, perdão. 22, né? 19, 20 2018, e próximo, né? A gente nunca sabe. 2018 estava pela tradição vertinense. Quinto colocado, certo? Exatamente. Maravilhoso. Danilo, seja bem-vindo. A gente vai fazer uma live especial hoje, um bate-papo sobre carnaval, de como produzir carnaval no meio dessa pandemia, o que que é. A gente escuta muito nessa época sobre economia criativa, o que que seria isso, como inserir o carnaval dentro da cultura, o que que é a cultura e o carnaval se conversando, como que é esse processo, Danilo? Primeiramente, boa noite a todos os nossos Bom dia, assistentes, né? boa noite, bom né? dia, né? Bom dia, boa noite, boa tarde aos nossos assistentes, como nós falamos na época de SASP, né? E assim, falando de cultura criativa, economia criativa e a cultura inserida na economia criativa. Quando surge esse nome, muita gente fica se perguntando o que é economia criativa. E a economia criativa nada mais é do que a cultura e a arte gerando economia, gerando recursos, tanto para si próprio quanto para uma cadeia de várias pessoas como para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso país. E eu acho até bonito esse nome que colocam na economia criativa, mas nada mais é do que fazer gerar emprego e renda. E o carnaval ele está muito inserido nisso, cara. É, eu não tinha noção do quanto era importante o carnaval para a vida de algumas pessoas. Eu sempre ouvi muito assim, mas eu não vivo de carnaval. As pessoas podem não viver de carnaval, mas elas se complementam com o carnaval. Muitas das pessoas complementam sua renda através do carnaval e muitas pessoas vivem de fato e de verdade da importância do carnaval. E o carnaval, que é a nossa realidade, trazendo para a nossa realidade, é mais do que aquela expressão, o maior espetáculo da Terra. Ela é hoje para as principais, pelo menos para as duas principais cidades do país, Rio de Janeiro e São Paulo, uma mola propulsora de economia, turismo, renda, geração de lazer, geração de cultura e geração de empreendimento, porque as pessoas usam essa ferramenta, esse dom que o brasileiro ganhou do Papai do Céu, que é fazer esse espetáculo, fazer gerar essa economia toda, essa cadeia produtiva para gerar o carnaval. Então, é assim que se conversa. É muito mais do que uma diversão, oba-oba. É, e quando a gente fala de carnaval, não estou falando só do carnaval de escola de samba, não. Nossa, mas os bloquinhos é só festa. Não, o bloquinho é só festa, mas também gera emprego e renda para aquele ambulante que vai lá vender o seu refrigerante, a sua água, o cara que faz o lanche, os que fazem o abadá. O carnaval em si faz parte de um processo, uma cadeia produtiva muito importante que faz parte desse apanhado que é a economia criativa. É mais ou menos isso, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como isso funciona na nossa realidade do carnaval. Ah, maravilha. Já para você que não conhece o processo de construção de carnaval, envolve muita gente, é um pouco de Danilo resumiu, né? Senão a gente ia ficar horas e horas falando aqui, mas é um processo enorme para se colocar um carnaval na rua, são muitas pessoas envolvidas.
Ô Danilo, você, antes de falar um pouquinho da sua carreira, entrando na questão artística mesmo, falando de economia, quantas pessoas, vamos pegar como base o último carnaval que foi para a Avenida 2020, quantas pessoas foram envolvidas para fazer esse carnaval diretamente e também fala um pouquinho do indireto, o que, que envolve pôr uma fantasia num componente, num folião, o que, que envolve a gente ver uma escultura bonita numa alegoria, quantas pessoas estão envolvidas mais ou menos nesse processo? Então, o processo de carnaval, ele demanda muitas pessoas. É como se fosse, de fato e de verdade, colocar um programa de televisão no ar, é como se fosse colocar Um grande teatro, talvez. um grande teatro, um cinema, um filme. O processo de carnaval não é diferente. Ele requer, desde quando você faz o planejamento até a sua execução, uma gama de profissionais muito grandes, muito grande. E eu posso falar assim com uma certa propriedade porque nas escolas que eu passei eu não me atenho, gostaria, né, de ser só o carnavalesco, mas eu aprendi na prática que eu precisava ser muito mais do que só o carnavalesco. Então, eu acabo atuando uma espécie de responsável do barracão, não gosto de usar o nome diretor, não, como responsável do barracão, responsável dos ateliês, responsável também na parte de geral de planejamento do carnaval. Então, entre todo esse processo que eu faço parte, a gente trabalha desde a costureira e o aderecista de fantasia e de alegoria, como serralheiro, marceneiro e suas equipes, suas respectivas equipes, porque ninguém faz nada sozinho. A gente passa por uma equipe que trabalha com a parte hidráulica, com a equipe que trabalha com a parte de marcenaria, como eu já falei, a parte de decoração, e todas essas cadeias para chegar até esses profissionais, tem uma outra turma por trás que são os fornecedores, que são os produtores de tecidos, produtores os fornecedores de ferro, de madeira, de isopor. Então, assim, diretamente, o processo de carnaval da Dom Bosco, no mínimo, e isso eu posso dizer que não é só na Dom Bosco, mas toda escola que trabalha de uma forma responsável no grupo de acesso 2, uma base de 35 a 40 profissionais para colocar em torno de 800 a 1.000 fantasias e 3 carros alegóricos. Só que isso aumenta muito mais quando a gente fala de grupo especial e de acesso 1, que sai do Rio de Janeiro, né? Então, para a pessoa entender um pouco que movimenta muitas pessoas no carnaval. Para quem não conhece a estrutura de carnaval de competição, né, da estrutura competitiva, a gente tem um grupo especial que seria a Elite, que são as 14 escolas que passam na televisão na sexta e no sábado. Aí no domingo é o grupo de acesso, que são 8 escolas que lutam por 2 vagas para aceder para a Elite, né? E aí vem o acesso 2, que é onde está Dom Bosco. São 12 agremiações e somente uma vaga. Danilo, você falou que você atua muito além do papel do carnavalesco. Você atua na parte, como você comentou, diretiva, né? Essa visão diretiva, esse papel de direção, de responsável de outros setores, não apenas do artístico. Como que é isso para você? Qual a facilidade disso? Você é formado em administração, certo? Exatamente. É, eu acho que o que me ajudou muito nesses 2010 fez 2020 fez 10 anos que a gente está militando nessa área como carnavalesco, justamente eu ter me formado em administração de empresas, né? A partir do momento que a gente se forma de administração de empresas, eu acho que se não é o curso mais amplo e mais abrangente do meio acadêmico, é um dos mais, porque administração é, pega muita área da parte de gestão, da parte de direção. A gente tem ideias de marketing, ideias de vários setores da sociedade. E eu trouxe isso para o carnaval. Quando eu saio do ramo que eu trabalhava de uma forma administrativa para o carnaval, eu procurei trazer tudo que eu aprendi na prática e na faculdade, trazer para o carnaval, principalmente o planejamento, adequar a parte de recursos que a escola me disponibiliza com o que eu preciso para fazer o meu desfile. Então, é uma série de fatores que, através
da minha formação eu consegui colocar no carnaval. E isso me trouxe um resultado muito positivo. Ainda não fiz o grupo especial e ainda não trabalhei muito tempo no grupo de acesso, no acesso um, mas tudo que eu me planejei a fazer no carnaval, cada passo que eu dei no carnaval, eu consegui o meu objetivo na sua maioria, que desde quando era ascender com as escolas menores, a permanecer com elas e conseguir objetivos com elas nos grupos que elas estavam. E a isso se deu muito a essa a minha forma de ver as coisas na parte diretiva, na parte de gestão, gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão de tempo, e isso eu aprendi numa sala de aula e depois colocando em prática no meu dia a dia. Então vamos dizer que o carnaval não é apenas inspiração, é muita transpiração também e muito conhecimento. Tema do seu próximo carnaval, mas segura aí, a gente não vai falar dele agora não, tá? É, a gente estava até brincando antes de começar, tem um quadrinho atrás de você. Cadê o quadrinho? O quadro é o diploma, é isso? É o meu diploma de administração de empresas. Olha só. Olha a importância de educação e de formação acadêmica dentro do carnaval. Aliás, sempre foi isso, né? O carnaval, pelo menos aí dos últimos 40 anos, a gente teve gente das belas artes no Rio de Janeiro, muito, né? Artistas plásticos que faz academia e depois arquitetos, engenheiros fazendo papel de carnavalesco e direção geral também de carnaval. Isso é muito importante. Ô Danilo, agora falando, vamos sair um pouco da parte de economia, né? Entrando mais na parte artística do carnaval. Como que é tirar do papel uma ideia, né? Primeiro, pôr da mente no papel, depois do papel para algo concreto, como uma fantasia, uma alegoria. Como que é esse processo? É, é uma viagem total? Ou você, cara, a sua característica é de unir o seu conhecimento do que é factível de levar para a avenida? Ou vamos sonhar e dane-se? Como que é isso? Eu uma vez numa conversa com um companheiro nosso de trabalho, a gente até brincou que ele é o carnavalesco artista, eu sou o carnavalesco diretivo. E eu falei, não deixa de ser, porque tem profissionais que, como eles já são de berço, artistas na sua essência, digamos assim, eles sonham demais, eles têm ideias muito amplas, só que não conseguem tirar do papel as suas ideias a partir do momento que eles se deparam com as dificuldades. Eu procuro falar que eu sou um autodidata, foi acontecendo. Eu tinha um sonho de criança que eu desenhava, rabiscava, né? Hoje eu tenho essa noção que são rabiscos, mas que na época eu achava, não, eu levo jeito para o negócio. Só que quando a gente foi colocando na prática, a gente viu que tinham profissionais até com figurinos mais rebuscados, com projetos mais mirabolantes, e que não conseguiam traduzir o que eles tinham no papel na prática ou não conseguiam terminar os seus projetos. Então, quando eu me deparei com um carnaval na minha mão, que foi no carnaval de 2010, na escola Tradição Albertinense, foi a primeira escola que me deu a oportunidade para ser carnavalesco, a primeira coisa que eu tive foi um não. Não dá para fazer, não tem como fazer, não tem condições de fazer. Então a gente se vê entre o sonho e a realidade. Então, de lá para cá, não foi diferente em nenhuma escola que eu passei. Nenhuma escola que eu passei. Como eu já falei em outras oportunidades, quando eu tinha barracão, eu não tinha dinheiro, quando eu tinha dinheiro, eu não tinha barracão, e muitas das vezes eu não tinha nem barracão, nem dinheiro. Então eu sempre tive que ficar me reinventando nesse sentido. Então, quando eu projeto um carnaval hoje, a primeira coisa que eu ponho na minha cabeça é: eu vou ter condições de terminar? Porque é o meu nome que vai estar envolvido, são minhas ideias que vão estar sendo explícitas na avenida, e para isso eu preciso que ela seja apresentada de uma forma coerente. Desde o início eu procurei aprender o regulamento. Desde o início eu aprendi a saber como que se joga o jogo, né? E para se jogar o jogo, eu aprendi uma coisa que a gente às vezes fala no carnaval muito: o carnaval não precisa ser bonito, o carnaval ele precisa ter leitura. Então, quando eu não tinha o dinheiro e os recursos, eu procurava dar leitura de uma forma que eu conseguisse
como que eu posso dizer, passar e deixar o meu objetivo alcançado, que é finalizar o projeto. Então, quando eu penso no enredo, a primeira coisa que eu penso, se ele vai ter condições de terminar, se ele tem leitura e se ele tem embasamento artístico e cultural no que eu vou estar fazendo. Para depois em diante a gente colocar isso no papel, para depois disso a gente colocar isso em fantasias e alegorias. Então, o meu processo, primeiro eu sonho, porque além de tirando esse Danilo racional nessa parte de planejamento, existe o sonhador. Né? Se eu não tivesse um mínimo de dom, o mínimo de conhecimento artístico, o mínimo de tato para o carnaval, acho que eu não conseguiria estar permanecendo durante esse tempo que eu estou. Então, primeiro eu sonho. Então, eu sonho, como todo sonhador do carnaval, eu tenho o enredo mirabolante na cabeça. E depois eu vou meio que fatiando ele até chegar no objetivo final, que é colocar na avenida. Por isso que eu sempre, em primeiro lugar, eu deixo menos o sonho e mais a realidade falar nos meus projetos. Você comentou, antes da gente continuar, vamos ver artisticamente, talvez o seu principal projeto até hoje na Avenida, que conseguiu realizar dentro disso tudo que você falou, que foi 2020, sobre as emoções. Um enredo que mexeu com muita gente. Eu vou pôr o play aqui. Vamos pôr o play do canal. É um canal no YouTube que chama Brasileiro por Opção. Ele capta em 4K, é muito legal. E ele tem uma visão bem legal da pista. Tô colocando aqui. Vamos lá. Cadê o Danilo? Opa, voltou o Danilo. Tá aí, ó. Danilo, antes da gente continuar, você falou dos enredos. A gente pega 2019 e 20, você está indo para o terceiro carnaval na Dom Bosco, você passou por Tradição Bertinense e Colorado. Conta um pouquinho nesse meio tempo dessa sua carreira e da importância de construir uma carreira. E fala para mim também da questão de enredo, porque você falou que os enredos vêm, nascem, né? Aquela ideia louca, mas a gente percebe que sua linha de enredo tem um conteúdo, né? Tem uma relevância ou de reflexão, ou cultural, artística, que seja, mas é pensado, não é uma questão, vamos dizer, entre aspas, comercial. Queria que você falasse um pouco dessa linha e da sua história aí no Carnaval Colorado, tradição, até chegar na Dom Bosco, até chegar esse Carnaval 2020. Então, resumindo, né, que é muito amplo, e aqui também o pessoal que já me acompanha há algum tempo já até sabe um pouco a minha história. Eu começo como ritmista na Colorado, e depois de um tempo que eu me afastei por motivos pessoais, eu retorno para o Carnaval 2008 e participo da diretoria da Colorado por convite de um amigo. E só que eu acabo me desentendendo com a direção da época e acabo indo para a tradição bertinense para ser diretor de carnaval, porque justamente já fazia faculdade de administração, então esse colega meu me chamou para fazer parte da direção de carnaval da escola. Que ano é Só mais ou que menos isso aí? Desculpa. Que ano, mais ou sendo menos? carnaval de 2009, com o carnaval de 2010. Tá. Você tinha quantos anos? Isso. Mal lhe Eu pergunte. Vai revelar a tinha idade agora. 25 anos. Beleza. Isso, 25 anos. São 10 anos atrás, exatamente. E na verdade, menos. Eu acho que devia ter 23. Porque foi 2009, né, na verdade. Então, naquele ano, eu chego para ser diretor de carnaval, só que a gente convida aquilo que a gente já falou, a gente não tinha recursos. A gente convidou uma gama de carnavalescos e ninguém aceitou, porque eu ainda não me sentia preparado para isso. Mas Mas no final, você tinha esse desejo já, ou não? mas eu tinha esse desejo, Sim. desde criança eu desenhava, eu criava enredo. No ano que eu trabalhei, que eu ajudei na confecção do Carnaval da Colorado, que foi o meu último, a gente colocou a mão na massa, de fato. Eu trabalhei em ateliê em 2000, 2001, quando ainda era adolescente, iniciando a fase de adolescente. A gente ajudava lá no barracão, no ateliê da Colorado. Então eu sempre tive esse desejo, esse sonho. Mas eu acabei indo para uma outra vertente no Carnaval, justamente por causa que eu era adolescente e tal, era uma forma de me integrar com as pessoas, eu fui para a bateria. E lá, na bateria, indo para várias escolas de samba, desfilando em várias escolas de samba, eu conheci esse amigo meu que me levou para a tradição, e na oportunidade, depois que a gente contatou um monte de carnavalesco, ele falou, meu,
Já que não tem ninguém, você não quer assumir o projeto, você sempre falou que quis ser carnavalesco, é a tua oportunidade. E daquele dia em diante eu descobri que o ser carnavalesco é muito mais do que desenhar e criar enredo, né? Eu me deparei com a parte, digamos, ruim da profissão, a ponto de pegar fantasia de material no lixo mesmo para poder colocar na avenida. Aquilo eu entendi que era o que eu queria para mim, mesmo sendo tão dificultoso. Aí de lá para cá, para resumir, a gente retorna para Colorado. Eu retorno para Colorado para ser diretor do carnaval, mas eu exijo, na época, para o presidente: olha, eu aceito voltar, mas eu quero ser carnavalesco, porque eu queria militar nessa área. E com a desconfiança de todo mundo que tinha na época, que me viram crescer na escola e nunca imaginavam que eu poderia ter esse dom, até porque não era uma coisa que eu ficava explicitando para todo mundo. Eu assumo como carnavalesco e de lá para cá a gente faz 6 anos seguidos de carnaval na Colorado, conseguindo títulos, conseguindo acessos e conseguindo a permanência por 3 anos no grupo de acesso, coisa que a escola não fazia há mais de 10. A Colorado ela sempre batia 1 ano, 2 anos, depois caía de novo para o grupo 1, né? E para o grupo 1, que agora é o acesso 2. E com a gente ela consegue manter 3 anos no grupo de acesso até depois chegar nesse patamar que ela está hoje. Em paralelo a isso, a gente fez outras escolas de samba, como o Barroca Zona Sul, que a gente ganhou 2 carnavais por lá. E chego na Dom Bosco de Itaquera em 2019, com um objetivo para mim, por mais que não seja, aos olhos de muitas pessoas, uma escola grande, eu chego para o meu maior desafio, porque é uma escola de samba que tem toda uma estrutura por trás muito maior do que ela, que é uma obra social, é um projeto muito gigantesco, e eu chego num lugar que para mim era uma terra desconhecida, porque eu não conhecia absolutamente ninguém na escola. Sequer um ritmista eu conhecia. E o único contato que eu conhecia de lá, no ano que eu chego, se desliga da escola. Então, eu chego na Dom Bosco para fazer o carnaval de 2019 e lá eu encontrei aquilo que eu não encontrava em outros lugares, que eu falei na mensagem anterior. Em alguns lugares eu encontrava barracão e não encontrava dinheiro, em outros lugares eu encontrava dinheiro, barracão e vice-versa. Na Dom Bosco eu não encontro dinheiro, mas eu encontro condições para financiar o carnaval, condições financeiras para financiar o carnaval. Não muito, mas um carnaval como exige no grupo um carnaval disputado. E eu me deparo com uma estrutura de ateliê, de barracão, para que me desse condições de pôr para fora aquilo que eu imagino, que eu sonho. Então, na Dom Bosco eu me encontro para que eu chegue nesse objetivo que você está mostrando aí, esse carnaval de 2020, um carnaval maduro, um carnaval plasticamente bonito e um carnaval que mostra que, de fato, a escola e o Danilo estão preparados para voos maiores. E só para sintetizar, muitas das pessoas acabam nos perguntando, mas e outros voos, você não tem vontade de ir para outros voos maiores? A minha parte racional me ensinou que eu não posso dar um passo maior que a perna e que eu não posso aceitar o status acima da minha necessidade. Então, muitas das vezes, quando eu tive a oportunidade de ir para escolas maiores ou para voos maiores, eu coloquei muito, muito na balança se isso me valeria de forma profissional e da forma pessoal. E se alguma coisa está em desequilíbrio, para mim não vale a pena. Então, por isso, neguei algumas, neguei, que também não são muitas também, mas neguei alguns convites que surgiram justamente porque eu acredito que eu estou numa condição que eu posso, que eu preciso estar num lugar que me dê segurança financeira, segurança estrutural e principalmente a liberdade criativa. Então, essa é um pouquinho da história do Danilo. Daí você fez uma outra pergunta que eu acabei Não, esquecendo. eu fiz a pergunta que eu ia comentar. Vamos pegar da Dom Bosco, que você está indo para o terceiro ano. Seus enredos, geralmente, se você analisar os enredos, né, no carnaval como um todo, tem a parte comercial, tem enredo que é algo do momento. E os seus enredos, aí desde a época da Colorado, e eu vou mais precisamente nessa fatia da sua vida profissional de carnaval, na Dom Bosco, ele tem uma mensagem histórica e cultural muito importante. 2019 fala sobre os anos 60, os 70, a ditadura, aquele sonho de liberdade, faz um espelho até com o atual cenário recente aqui no Brasil.
2020 você traz as emoções, então isso aí mexe com o interior de cada pessoa que se identificou dentro do desfile, cada momento, né? Roberto Carlos, Ayrton Senna, são momentos que cada um viveu certamente no Brasil. E aí para 2022, seria 2021 e passa a ser 22, sobre o saber, sobre a educação, sobre o conhecimento. Então são mensagens que você vai deixando. Queria que você comentasse um pouco da sua linha de enredo. Ah, sim. Então, voltando de novo àquela parte do Danilo mais racional, diretivo, gestor, do que o artista, o sonhador, o visionário. Enredo a gente tem muitos, a gente conversa, né? Fora do dia a dia, a gente tem várias ideias de enredo. Mas eu sempre procurei trazer mensagens através do meu enredo que conscientizasse a pessoa, as pessoas. Uma marca que eu procurei imprimir nos meus trabalhos. E foi isso que eu fiz. Desde o meu primeiro trabalho na Colorado, que eu falei, Deu a Louca no Planeta, um enredo que foi há 10 anos atrás, eu já falava de gripe suína, falava aquela gripe da vaca, né? A vaca louca, né? A gente fez uma crítica a muitas coisas que caberia muito bem nos dias atuais. Então, desde lá para cá, eu tenho procurado trazer enredo que sempre tenha no final, nem que seja no final, uma mensagem de raciocinar, uma mensagem de conscientizar, uma mensagem para ficar. Então, foi aí que a gente falou de sonhos, a gente falou sobre os trabalhadores do Brasil, sobre o orgulho de ser brasileiro, sobre a importância dos artistas mambembe, falamos sobre a importância da pesca, falamos sobre a simplicidade do homem do campo e a mensagem de esperança que ele tem no seu semblante. Falamos da química, que foi um enredo que, né, não foi o dos mais bem trabalhados que eu já tive, mas que também tinha uma mensagem de conscientização para as pessoas. E quando eu chego na Dom Bosco, eu acho que quando eu venho para uma escola que leva a obra social Dom Bosco por trás, eu precisava trazer enredos que iam além daquele métier que ela já estava acostumada. A Dom Bosco tem no seu histórico enredos de conscientização já, mas sempre uma conscientização voltada para o lado religioso, ou uma conscientização voltada para o lado ecológico, sustentabilidade. E eu procurei trazer uma coisa diferente, um enredo que mexesse com o subconsciente dos jovens, né? Dom Bosco é muito ligado aos jovens, né? E eu procurei resgatar esse tempo, que tem muita gente pedindo volta de regimes que passaram na política brasileira e que não sabem o quanto isso fez mal para o nosso país. Então, em 2019, a gente trouxe essa mensagem para que os jovens começassem a olhar para o passado para entender o que a gente tem que fazer no futuro, entender coisas positivas, né? E não pegar as coisas negativas. E quando a gente falou de emoções, a gente procurou trazer as emoções que tocaram no coração dos brasileiros e das pessoas de uma forma simples ou de uma forma bem abrangente, mas que se identificasse com as pessoas. E não é diferente com esse enredo que a gente está planejando para 2022, 2023, que seja. Tomara seja 22, né? Então, e eu não queria um enredo qualquer num momento tão importante quanto esse, um momento que a gente está tendo, né, teríamos, né, e vamos ter aqui em 2020 o centenário de Paulo Freire. É um ano marcante que faz parte dos 40 anos da chegada do Padre Rosalvino em Itaquera, os 80 anos do Padre Rosalvino como ser humano. Então, eu queria trazer um enredo que englobasse tudo isso e trouxesse uma mensagem de perspectiva positiva para as pessoas. E foi aí que nasceu o Alimento da Alma, é o dom do conhecimento, porque ligado a todos esses personagens que eu citei, e entidades que seja, tem uma coisa em comum: a transmissão do conhecimento. E esse enredo ele visa isso, buscar desde o primórdio da humanidade até os dias atuais a importância do conhecimento para com a sociedade, para com as nações, para com os povos e principalmente para com as pessoas. Não, É um enredo muito forte. e é muito atual também, né? A gente está num período de pandemia que o conhecimento tem sido muito importante e também o conhecimento usado do lado errado também tem sido impactante.
Então a gente tem o conhecimento das fake news hoje em dia, né? A pessoa acaba conhecendo notícias não verdadeiras e acreditando naquilo. A gente tem o conhecimento da ciência, né? A gente tem um tempo recorde de desenvolvimento de vacinas, é um conhecimento importante. Então é super atual, né? Entendo que esse enredo pode ter começado lá, vamos dizer lá, como tem até na letra do samba, lá na Grécia Antiga começou, mas é super atual, né? E na verdade a gente vem até antes da Grécia Antiga, né? A gente vem no conhecimento do fogo, né? Que, que falam que é desde a era primitiva. A gente não busca trazer uma verdade absoluta das coisas. A gente conta o que as pessoas conhecem no seu dia a dia, do surgimento de cada coisa, do surgimento do conhecimento em várias áreas da sociedade. E no final a gente traz essa mensagem que você falou. O enredo de conhecimento ele poderia ser muito mais abrangente, né? Só que como a gente tem um regulamento, a gente precisa seguir ele, a gente enxugou ele para que ele tenha um embasamento lógico, mas a gente fala principalmente na parte final do enredo que o conhecimento ele é importante para gerar educação, né? As pessoas confundem às vezes a parte porque se mistura, né? Conhecimento, sabedoria e educação. Mas a gente vai falar principalmente que sem conhecimento você não consegue gerar educação. O conhecimento ele é importante para que as pessoas entendam o porquê das coisas e a necessidade das coisas. Então a gente fala da importância do conhecimento na área tecnológica, na ciência, na arte, na cultura e principalmente na transmissão do conhecimento em forma de educação, lembrando dois mestres, na verdade três grandes mestres do conhecimento, que é Paulo Freire, Rosalvino, Padre Rosalvino e Dom Bosco, que transmitiu o seu conhecimento para a juventude. É um enredo muito forte, é um enredo atual, um enredo que plasticamente vai ficar muito, muito marcado na história da Dom Bosco, e eu espero que a gente consiga repetir um carnaval de novo de maturidade, um carnaval com uma plástica apresentável, até porque a escola está me dando totais condições para tocar esse trabalho. Você falou do trabalho, o trabalho não parou, ele continua. Como que tá? Conta um pouquinho só, não detalha muito não, mas conta um pouquinho de como tá esse trabalho do processo de produção do carnaval. A Dom Bosco não parou. Desde quando o padre deu o start para a gente trabalhar, e que demorou, porque ele foi bem consciente quanto a isso. A gente esperou o primeiro. A gente nem imaginava que era a primeira onda, né? É, Agora a a gente já gente pode nem usar esse sabia nome. direito ainda, né? A gente esperou baixar a poeira dessa primeira onda que tivemos e aproveitamos bem esse tempo, com segurança, com toda a responsabilidade que se deve. A gente realizou as duas lives, uma para apresentar o enredo, outra para a gente apresentar o samba. E mediante a isso, quando deu o start também na parte dos recursos, com a destinação dos recursos que a prefeitura nos liberou, liberou para todas as escolas do nosso grupo e dos outros grupos também. Não perdemos tempo, não ficamos com isso minguando. Pelo contrário, a gente deu andamento na realização dos protótipos e no barracão, o que eu posso dizer para não entregar muito, mas que a gente já está hoje com a estrutura de ferro, pelo menos de dois carros alegóricos, se não na sua totalidade, 90% desses dois carros alegóricos a gente está bem encaminhado para o seu fim, ficando só um último carro alegórico. O que a gente pode dizer e tranquilizar a nossa comunidade, que a Dom Bosco não parou, Danilo não parou, o departamento de carnaval da Dom Bosco não parou, e que o nosso objetivo, e se Deus quiser, vai baixar novamente, se Deus quiser, essa segunda onda, e que seja a última, mas o nosso objetivo é claro para que no final de 2021 a gente esteja com o carnaval pronto. Se vai ser para desfilar em 2022 ou 2023, não cabe a nossa, mas o nosso objetivo é finalizar o ano com o nosso carnaval pronto. Legal. Danilo, a gente está vendo aqui o desfile 2020, já reta final da nosso bate-papo. Como que foi esse carnaval em termos de emoções, né? Porque o enredo era sobre emoções e as emoções fluíram de lá e para cá, do céu, vamos dizer, do topo para baixo, de baixo para o topo. A escola estava gabaritando as notas. E como continuar esse trabalho pós-apuração, perder na última nota, esse objetivo que você tinha?
e planejar o próximo carnaval friamente, né? Porque a gente sabe que carnaval também é uma mistura de razão com emoção. E quarta-feira chegou, tem que liga a chave 2000, né? Próximo carnaval seria 2021, agora 2022. E como separar essa razão da emoção depois de uma apuração que praticamente na última nota perdeu a vaga no grupo de acesso? Quando fala de 2020, assim, dá até um embargo, né? Quando lembra aquela apuração. Desde quando eu comecei no carnaval, já aconteceu de eu perder um acesso na última nota ou na penúltima nota, só que nunca de uma forma tão doída como foi essa. Desde quando eu comecei no carnaval militar nessa área, todos os meus projetos eu coloquei um objetivo e esse objetivo foi alcançado, né? Às vezes o objetivo era subir de grupo e subimos. Às vezes o objetivo era mostrar a cara da escola e a gente conseguiu. Em alguns outros objetivos era apenas permanecer e de forma honrosa e conseguimos, né? O nosso objetivo era ser campeão, não tinha um outro objetivo. Era ser campeão, fizemos de tudo para ser campeão, saímos da avenida e você não me deixa mentir, porque logo depois desse desfile a gente sentou para tomar um café e você viu o quanto a recepção das pessoas para esse desfile, antes mesmo da apuração, até que me surpreendeu, porque quando a gente sai da avenida a gente não tem a noção do quão bonito ou prazeroso, não sei nem dizer a palavra, mas o quanto foi bem recebido pelas pessoas. E eu tive esse feedback já naquele saguão do hotel, você estava comigo até. E quando eu chego na apuração e eu lidero a apuração desde o primeiro quesito até o penúltima nota, ou antepenúltima nota, não me lembro, é difícil de acreditar que até hoje batemos na trave, mas a sensação é de dever cumprido, porque a gente fez um carnaval em alto nível, mas sensação de frustração por causa desse 1/10 que ficou engasgado e está engasgado até hoje, mas que nos motiva. O reconhecimento veio, né? O reconhecimento interno e externo. Eu acho que a escola ganhou todos os prêmios que podia, que tinha à disposição, dos prêmios especializados de carnaval e também da opinião carnavalesca por aí. Falando, independente de resultado, do grande desfile que foi o da Dom Bosco 2020. O Acesso 2 passou a fazer parte da Liga tem 3 anos, né, desde 2018. Isso. Eu procurei pesquisar, nem mesmo a escola, as maiores escolas que passaram no grupo, conseguiu o objetivo de ganhar o mesmo prêmio, ganhar o mesmo prêmio, o mesmo objetivo em várias mídias diferentes, e a gente conseguiu isso. A gente conseguiu ganhar o prêmio de melhor desfile, os que estavam disponíveis, e isso pelo menos é um afago para nossa alma, para que a gente, e um motivacional para que a gente continue brigando pelo tão sonhado acesso da Dom Bosco. Ainda não foi o que a gente queria, o acesso. Talvez se eu ficasse em segundo lugar ia ser mais frustrante ainda. Eu queria o segundo lugar em 2019. Esse eu preferia, até que se não for campeão, pudesse ser quarto, quinto, sexto, não importa, porque o objetivo era subir. Então esse objetivo a gente fracassou nesse sentido, mas a gente teve êxito no que a gente se propôs a fazer, que era o melhor desfile do grupo. A gente conseguiu isso em termos plásticos, em termos de samba, porque foi também escolhido o melhor samba por uma mídia também que avalia o grupo, e a gente sai com a sensação de que a gente tem condições de brigar de igual para igual com qualquer escola de samba. Vai pensando que a gente só reza! Ela é escola de samba, mas ela é escola de que eu tô falando! Alô, Dom Bosco de Itaquera! Chegou a nossa hora! Vamos junto! O eterno aprendiz, o alimento
subir, talvez, tudo tem um porquê, né? Talvez esse objetivo nosso não foi alcançado porque tem um porquê, para quando a gente ganhar, a gente está estruturado para não subir e cair. Subir e permanecer com a escola lá e dar esse presente para a comunidade de Itaquera. Com certeza. Esse é o objetivo principal. Danilo, 40 minutos já de bate-papo, tava tão gostoso. Para quem não tá vendo agora, a gente fez até uma gravação anterior e falhou o som e tudo mais, mas esse aqui tá dando tudo certo. Então, na verdade, a gente já tá batendo papo 1h30 quase. E tá tão bom que passou muito rápido. Danilo, deixa a sua mensagem para a comunidade. Faz aquele convite para quem tá assistindo, quem queira participar, quem quer saber como tá o projeto do carnaval. Faz aquele chamamento geral, reforça a importância deles. Olha, falando olho no olho da minha comunidade, não desista, não desanime. Talvez você tá aí na sua casa, às vezes deve bater a mesma coisa que bate em mim. Muitas das vezes eu fico me perguntando, mas será que isso vai passar? Tem dias que eu acordo que eu penso que a gente não vai ter mais carnaval nunca mais, não vai ter aglomeração, estádio lotado. Mas tem dias que eu acordo com esperança. E hoje é um dia desses. Hoje eu acordei com esperança. E que a gente acorde todos os dias, ainda que a gente tenha dias maus, a gente não deixe de acreditar que vai vir dias bons. Eu tenho uma frase que eu uso virou até enredo isso aí, que é: quem sonha não desiste de lutar. Se você faz parte da Escola de Samba Dom Bosco de Itaquera, ou já fez parte da Escola de Samba Dom Bosco de Itaquera e passou nesse vídeo por acaso, ou que está nos acompanhando, se você já fez parte, volte. Se você faz parte, continue. E se você faz parte, traga mais gente, porque vocês estão numa escola de samba que respeita o seu componente. E você talvez às vezes pode dizer, mas a escola está parada. Não, a gente não está parado. A gente está trabalhando muito para quando abrir a porteira, quando liberar o start, a gente enche aquela nossa quadra, não só com gente, mas com esperança, com vontade, com determinação, porque não foi em vão o nosso resultado. Mas foi um terceiro lugar igual já teve nos outros anos. Não aguento mais ser terceiro. Não aguento mais bater na trave. Tá bom, eu também não aguento. Mas é hora da gente acreditar. Não foi um terceiro lugar como os outros. Foi um terceiro lugar com cara de campeão. E a gente já tem cara de campeão. E você tem que fazer parte dessa equipe campeã. Então não desista. A partir das próximas semanas a gente vai anunciar um próximo evento online para que você se achegue com a gente, ainda que pela tela do computador. Estamos programando a segunda edição da Feijoada Drive-Thru. Estamos programando alguma ação em conjunto com a obra social na festa junina. Não desista, não desanima. E o que eu posso falar é que tenha dentro de você uma mensagem que eu aprendi lá na Dom Bosco, que faz parte de Dom Bosco, que educação é coisa do coração. E parafraseando, o nosso carnaval tem que ser coisa do nosso coração. Vamos continuar firme e forte. Se puder, fique em casa. Se vai trabalhar, usa máscara, álcool gel, mas não dá moleza. Estejam fortes para que quando a Dom Bosco de Itaquera estiver liberada para voltar a fazer os seus ensaios, você faça parte dessa equipe com a gente. Tá bom, Rony? Falou bonito, gostei, é isso aí. Então, como componente da Dom Bosco, você que não conhece, venha conhecer também. Lembrando que essa live é organizada pela Dom Bosco de Itaquera, com realização pela Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo e Economia Criativa. Danilo, muito obrigado. Você que acompanha, eu vou fazer esse convite para você que está assistindo essa live, esse bate-papo. Redes sociais da Dom Bosco, Facebook, Instagram, Dom Bosco Itaquera Oficial, se não me engano, no Face e no Instagram. Todas as notícias, comunicados, sempre lá. Pode acompanhar. Danilo, muito obrigado pelo papo. E quem sabe até a próxima. E quem sabe em breve, bem em breve, com toda a comunidade, dando aquele abraço em todo mundo. Se Deus quiser. Mensagem final, meu amigo. Obrigado, Rony. Obrigado, Dom Bosco de Itaquera, Padre Rosalvino. Muito obrigado pela confiança. Comissão de Carnaval, muito obrigado por todo o apoio. Meus sentimentos aos amigos que perderam familiares nessa pandemia.
A Dom Bosco também teve suas baixas, meus sentimentos. E uma mensagem de final é que só que a gente não pode perder a confiança em Deus, ao Senhor Jesus. Você que tem fé, não independente de em quem você crê, mas não perca a fé. Continue acreditando que tudo vai dar certo. E no final, o bem sempre vence o mal. Valeu, Danilo. Com essa Um abraço. mensagem de positividade, se cuide, fique em casa, até a próxima. Valeu, Dom Bosco, até a próxima. Tchau. Valeu!